que agora dá para a gente entender. O primeiro deles é: tenho que ser mais barato que o meu concorrente. E eu tenho certeza que nenhum dos colegas supermercadistas que está assistindo nunca ouviu isso na vida. Nenhum outro supermercadista dizendo que tinha que ser mais barato do que o concorrente dele. Eu tenho certeza absoluta disso, Rodrigo. Absoluta. E essa é uma tremenda encrenca, né? Acompanho todos os preços dos supermercados da região. Não tem nenhum louco para fazer isso, você concorda comigo? Com certeza. Inclusive, olha só, uma coisa interessante. A gente sempre quebrou, né? recomenda aos nossos clientes. Tá cheio que não quebrou ainda. Viu, Alexandre? A gente sempre recomenda aos nossos clientes, aqueles que estão começando nesse processo de precificação, etc., né? Inclusive, no webinar anterior, a gente bateu muito nessa coisa do posicionamento da empresa, né? Primeiro ter um bom posicionamento, sortimento, para depois você poder fazer um trabalho melhor, porque não faz sentido, você não tem sortimento definido nem nada e você começa a falar em price, né? E a gente sempre coloca para eles assim que existem regras básicas para esse processo de precificação, e a primeira dessas regras básicas é essa: é imaginar o seguinte: você não é que você não tem que ser mais barato que ninguém, você tem que ter preço justo, né? Você tem que ter um preço adequado para o perfil do seu consumidor, para o que o cara deseja, para o que ele quer, né? E aí a estratégia e a ciência é essa, é encontrar essa equação de qual é o preço justo para esse perfil de cliente que ele está disposto a pagar e acha bom, não é isso? Exatamente. O preço era apenas uma perspectiva de cálculo. Então, tá cheio de gente que a gente faz cursos de pricing e o pessoal vai falar: vocês vão ensinar a fazer o cálculo do preço? Então, deixa eu te contar uma coisa. Isso aí é muito importante, porque quem não conhece tributação se enrola todo na hora de fazer preço. Só tem um detalhe: não tem conta que resolva, porque o preço que determina é o mercado. Você tem que fazer a conta de trás para frente. Exatamente. Se você não consegue ter margem praticando um preço compatível com aquele que o mercado exige que você pratica, ou te permite que você pratique, você tem que fazer a compra bem feita. Então, ou seja, tem muitos detalhes no meio dessa história aí que complicam bem a vida, né? Além desse paradigma de ter que ser mais barato ou acompanhar todos os preços dos supermercados da região, e o Rodrigo até comentou aqui também, né? O outro Rodrigo, que quem fez isso já está quebrado. Rapaz, eu vejo tanto disso, quase morro do coração, mas ainda vejo muito isso acontecer, né? E é uma situação bem delicada, né? Tá até o Samuel aí falando que é bom o assunto, é mesmo, esse assunto é uma delícia, Samuel. E pode fazer suas perguntas, viu, Samuel? A gente vai tentar responder todas que chegarem aqui. Aí tem um outro paradigma legal também. Pois não, já pegando esse gancho aí da pergunta, né? Como é que você vê a importância do pricing para os pequenos e médios varejistas? Porque na cabeça do pequeno e do médio varejista, eles veem, o grande ele tem uma equipe de pricing, ele tem estrutura, ele tem gente. E na questão do pequeno e do médio, você vê a possibilidade de um pricing efetivo sem ter essa equipe toda por trás, só com uma consultoria, só com a ferramenta? Como é que você vê isso hoje? Olha, a pergunta é excelente. Hoje, a carteira de clientes da R Dias é formada assim: mais ou menos a metade dos nossos clientes são empresas entre 2 e 10 lojas. 2 e 8 lojas, né? Aí nós temos uma parte dos clientes que são empresas aí de faturamento de 200, 300, 500 milhões, 600, 700 milhões ano. Essa é uma parte média. E uma outra parte dos nossos clientes são empresas aí de faturamento de até 5 bi ano, né? Não muda nada na hora de você fazer funcionar, fazer funcionar para o consumidor, né? Não muda nada você fazer funcionar para o consumidor a questão do preço estratégico se você tem 80 lojas ou se você tem uma. O que vale é a sua capacidade de entender a percepção do shopper, entender a percepção do consumidor. E até vou te dizer mais. Nós temos clientes que começaram com a gente há anos atrás, acaba um projeto, começa outro, acaba um, começa outro, aquela coisa assim, né? O cliente vai gostando, tendo resultado e se torna fiel. Eu tenho muitos clientes para os quais a gente começou a trabalhar, os caras tinham 2, 3 lojas,
E hoje são empresas de 25, de 30 lojas. Então, que diferença fez isso na vida deles? Eu vou te contar um caso. Eu tenho um cliente aqui, perto da cidade de São Paulo, que ele, quando nos contratou, ele tinha 2 lojas. A família chegou a ter 11 lojas, quebrou, e aí na divisão das coisas, ele pegou uma loja e um terreno, fez uma segunda loja e estava lá com 2 lojas, faturando 4 milhões por mês. Ele nos contratou, o primeiro projeto foi o de pricing e reestruturação da área comercial. Nós colocamos a inteligência comercial para funcionar, como o próprio Rodrigo comentou, informação consistente na mão, disciplina, métodos apropriados. Bem, em 8 meses ele já tinha alcançado 1,5 pontos percentuais de aumento de margem. Ele sabia que ele ia fazer uma série de projetos com a gente, dependia se a gente ia ter capacidade de fazer as entregas para as quais nós estávamos contratados, né? Conseguimos atingir um bom patamar de entrega, ele gostou, os resultados ficaram bons. Antes que acabasse esse projeto, que era de 1 ano e meio, ele, no 8º mês, ele nos chamou e contratou um segundo projeto. Aí eu até brinquei com ele, falei, pô, eu tô feliz, né? Já tem um projeto, você vai contratar mais um, né? Esse, né? Aí ele veio e falou assim, não, Alexandre, eu não tô querendo ganhar dinheiro com vocês agora. Tudo que vocês gerarem de resultado para mim, eu vou reinvestir, porque eu quero crescer rápido, mas a minha empresa precisa estar sólida, precisa ter técnica para aproveitar bem isso, e é melhor eu estruturar agora que eu sou pequeno, do que eu querer fazer isso quando eu tiver 20 compradores. Mexer na cabeça dos 3 compradores que eu tenho hoje é muito mais fácil do que mexer na cabeça de 20 daqui a pouco, com um cara com a soberba, porque já é uma empresa grande, achando que ele é o máximo, sentado lá naquela história do salto alto, né? Então, esse é um exemplo. Tenho inúmeros casos, eu vou pedir até para que o Gustavo depois divida com vocês um case de um cliente nosso de Curitiba, em que nós colocamos 1,56 pontos percentuais de ganho de margem com o pricing. Quando nós começamos a trabalhar para ele, ele tinha 2 lojas. Tá? Depois, com processos de compras, ainda colocamos mais 1 ponto alguma coisa. Então, assim, tem um case, saiu numa revista de grande circulação, da Associação Paranaense de Supermercados, fez uma entrevista bacana com eles, né? Então, coisas assim que são, acho, relevantes. Não tem essa de, eu preciso ficar grande para poder ganhar dinheiro. Não, eu tenho que ser eficiente enquanto eu for pequeno para crescer mais rápido. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Estruturado, né? Crescer estruturado, né, Alexandre? Exatamente. Tem outra forma. Tem um cliente nosso. Certo. Isso, Rodrigo. Tem um cliente nosso no Rio Grande do Sul, e é uma empresa que estava lá num processo de plano de crescimento, e aí ele fez uma projeção de, em 10 anos, ele atingiu 1 bi de faturamento. Eles estavam com 300 milhões de venda ano. E nós entramos lá, fiz um cálculo melhor, falei, poxa, você está fazendo uma coisa errada. A sua projeção não está errada, mas a sua premissa está errada. Você está levando em consideração que o seu lucro líquido hoje de 2,5, 2,7 vai se manter. Nós temos que fazer esse 2,7 virar 4,5, 5, 5,5. E aí, ajustando, né, colocando lá os pingos nos is, em uma questão de 2 anos, de 3 anos e meio, nós conseguiríamos colocar a empresa dele com 5,8 pontos percentuais de lucro líquido. E eu já tenho outros casos assim que a gente fez a mesma coisa. Alguns, inclusive, já espalhados em revistas por aí. Então, quando eu refiz os cálculos, fazendo uma análise, eu fui mais conservador. Eu fiz com que ele reservasse, guardasse 40% do resultado como caixa, vai guardar. Perdão, 60% vai guardar para reinvestimento. 12% vai manter vai deixar para manutenção e revitalização de lojas. E o restante se toma a decisão de distribuir para os sócios ou não. Ele tinha feito uma conta para investir mais dinheiro, era 75% dos lucros, mas como a gente deu mais performance para a empresa, ao invés da empresa chegar em 10 anos com 1 bi de faturamento, ela chegava nos mesmos 10 anos com 2,4 bi de faturamento. Só porque nós fomos mais eficientes no começo do período e ajustamos os resultados da empresa para ela performar mais. Legal. Então, só para fechar essa tua pergunta, que é muito pertinente essa pergunta, ótima pergunta. Para fechar, não existe tamanho para buscar eficiência.
Você tem a obrigação de ser eficiente sempre, senão o seu consumidor te abandona, né? O seu cônjuge fica de saco cheio de viver com alguém que não dá resultado na vida, a família fica a pé da vida, os amigos supermercadistas acabam querendo comprar a sua empresa, dá tudo errado. Então, o melhor negócio mesmo é ir nas cabeças e buscar resultado, entendeu? Eu vejo uma questão, Alexandre, que aqui, ó, nesse que você colocou aqui, todos esses temas aqui é impressionante, parece que nós já estávamos fazendo coisa junto aqui há 10 mil anos, olha só. Você colocou aqui, né? O primeiro foi, tem que ser mais barato. Aí o outro, eu tenho que acompanhar os preços dos supermercados. Eu pesquiso só curva A, né? Depois, as pesquisas têm que ir para baixar preço, né? Só devo precificar quando há alteração de custo. E aquela outra ali, ó, devo acompanhar todas as ofertas dos meus concorrentes, né? Trabalho somente com margem garantida. Porra de margem garantida? Que margem que é essa garantida? E depois, devo praticar o mesmo preço em todas as minhas unidades. Ou seja, é um absurdo atrás do outro, né? Aqui, uma sucessão de erros, encadeamento, né? De absurdos, né? Porque, assim, não é que, claro, tem coisas aqui que você pode, eventualmente, no processo estratégico, você pode assumir. Mas é o que você falou, tem gente que acha que isso tudo tem que ser praticado junto, inclusive. E aí você fala assim, então, meu amigo, fecha e vai embora, porque você não vai conseguir fazer isso aqui. Não existe. Não vai fazer. E até mais, Rodrigo. Olha, a maior parte dos varejistas que tentou se deu mal pra caramba, tá? Não é? Mal pra caramba. Então, ó, deixa eu mostrar como é que é se dar mal, né? Todos esses paradigmas estão na vida do varejista e a gente tem que lutar contra todos eles, tá? Aqui a dica é a seguinte, não aceite nenhum. Todos estão errados, todos têm coisa melhor para fazer, todos eles, na medida em que você mudar o seu jeito de fazer, o jeito de pensar, a sua estratégia, você vai conseguir resultado melhor. Deixa eu mostrar no próximo slide, a gente já começa a mostrar um pouco de como isso funciona e como esse cara pode ganhar dinheiro fazendo melhor. Vamos dar uma olhadinha lá no próximo. Aqui, ó, aquele paradigma do pesquisa só os itens da curva A. Por que as empresas só pesquisam a curva A? Porque é alto giro. Por que ela pesquisa só a curva A? Porque alto giro, o consumidor lembra do preço de cabeça. E graças a isso ele só pesquisa a curva A. Bom, isso está absolutamente equivocado e eu vou mostrar para vocês no próximo slide como é que a gente percebe quando está equivocado. Quer ver? Dá uma olhadinha nisso. Aqui eu tenho o que a gente chama de índice de competitividade. É um indicador que eu tenho que criar para acompanhar como está a minha eficiência competitiva. Então, se eu pegar ali, por exemplo, esse gráfico branco, que é o primeiro da esquerda, eu vou ver lá, curva ABC total. A linha amarela é o nível de preço do meu cliente. Aí, eu olho para o concorrente, e o concorrente está na curva A, 106% do preço do meu cliente. Significa que o meu cliente está 6% abaixo do concorrente. Na curva A, notem, a curva A, nada mais, nada menos, representa 50% das minhas vendas. Então, em 50% das minhas vendas, eu estou sendo 6 pontos percentuais mais barato. Isso é uma loucura. Isso é uma insanidade de precificação. A distância aqui é tão grande, mas tão grande, que é só você pensar o seguinte. Se eu estou com uma competitividade de 6 pontos percentuais abaixo da concorrência, eu precisaria recompor isso de alguma forma. Olha para a curva B. Eu estou com o mesmo preço da concorrência. Olha para a curva C. Eu estou com o mesmo preço da concorrência. Agora me explica uma coisa. Por que eu tenho que fazer o mesmo preço que o meu cliente, que o meu concorrente em vassouras, pano de limpeza, tira-mancha Semorim? Para, gente. Não preciso. Né? Então, aí a questão é, será que essa estratégia está correta? Eu diria para vocês com clareza, não está, tá? Vamos para a curva A, que é o gráfico vermelho. Ali, você vê uma disparidade pior ainda. Além dele estar tão barato, olha só o que está acontecendo. Na Praça 1, ele tem lá 98,4 está o preço da concorrência. Ou seja, ele está mais caro 1,6 pontos percentuais do que o concorrente na Praça 1. Não é bom isso. Na curva A, isso não é bom. Por outro lado, se você for ver na Praça 2, na 3, na 4, na 5, ele está muito mais caro, de 4% a 12%. Veja, na Praça 5 ele é 12% mais barato que o concorrente. Por quê? Para quê?
ele está jogando dinheiro na cara do concorrente o tempo inteiro. E isso é um desarranjo estrutural na ordem de precificação muito grande. A curva B e a curva C estão iguaizinhas, estão vendo? Ele não tem estratégia nenhuma, ele não está modulando o negócio dele com base naquilo que devia.